paz do Senhor, crianças lindas de Jesus. Olha só, mais uma vez eu, tia Osana, juntinho com vocês, porque está começando mais uma EVD em casa. E antes, criança, de nós falarmos com Deus, tia vai louvar um corinho que diz assim, ó. Minhas mãozinhas assim, bem juntinhas, só para falar com Jesus. E bem quietinho, eu fecho os olhinhos e penso, só penso em Jesus. Sei que me escutas, pois sei que me amas demais. Jesus responde, me satisfaz, e assim meu coração me satisfaz, e assim meu coração. E agora, crianças, vamos falar com Jesus. Sabe como? Em oração. Fecha os teus olhos, crianças, e vamos falar com o Papai do Céu. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor Jesus, eu quero Te apresentar cada criança, cada família. Pai amado, se tiver alguma criança enferma, que o Senhor venha com a cura. Ô Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo. E te faço mais uma vez um convite muito especial, abençoando, Pai, a cada um de nós. E que o Senhor Jesus venha se fazer presente em nosso meio. É o que eu te peço e desde já te agradeço para todos sempre. Amém, crianças! E agora a tia vai louvar um corinho que diz assim, ó. Graças te dou por esse novo dia, graças te dou por sua companhia. Ó Salvador, dirige os passos meus, quero viver para agradar-te, ó Deus. Graças te dou por esse novo dia, graças te dou por sua companhia. Ó Salvador, dirige os passos meus, quero viver para agradar-te, ó Deus. Ó Salvador, dirige os passos meus, quero viver para agradar-te, ó Deus. Coisa boa é louvar o nome do Senhor Jesus, não é verdade, criança? E agora, crianças, tia vai dizer para vocês o nosso título da lição, que já está aqui bem perto de mim, que diz assim, olha. Governador? Eu? Isso mesmo, criança. Esse é o nosso título da lição. Tia vai repetir mais uma vez. Título da lição, governador? Eu? Agora, vamos dizer todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Título da lição, governador? Eu? Agora eu quero que vocês peguem as suas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, parte B. Isso mesmo. Gênesis, capítulo 41, versículo 38, parte B. Tia vai ler primeiramente aqui na Bíblia, depois tia vai colocar o cartaz, tá certo? Que diz assim a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 41, versículo 38, parte B, diz assim. O homem em que está o Espírito de Deus. Tia vai ler mais uma vez. Gênesis, capítulo 41, 38, parte B, diz. Um homem em que está
o Espírito de Deus. Agora, crianças, tia vai colocar o cartaz, tá certo? Aqui do meu lado. Tia vai ler uma vez o cartaz, depois vocês vão ler junto comigo, tá certo? Lembrando que sempre começamos pelo endereço. Gênesis, capítulo 41, versículo 38, parte B, diz assim: um homem em que está o Espírito de Deus. Crianças, José foi levado da condição de escravo, tá certo? A de governante do Egito. Ele era reconhecido por sua integridade, tá certo? Pessoal, a sua sensibilidade espiritual, tá certo? E as pessoas, crianças, observavam José porque tinha certeza que Deus estava com ele. E tudo que José fazia, colocava a mão, Deus abençoava, Deus estava com José. E agora, vamos dizer, todo mundo junto, tá certo? Para guardar no coração. Vamos lá? Começando pelo endereço. Gênesis, capítulo 41, versículo 38, parte B, diz o que, criança? Um homem em que está o Espírito de Deus. Gênesis 41, 38, parte B. E agora, criança, tia vai ensinar um corinho para vocês que diz assim, ó. Tá bem aqui, tá certo? Perto de mim? Olha só, preste atenção. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Olha só, a letra do hino diz assim: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Criança, devemos sempre confiar no Senhor Jesus. Porque quando nós confiamos nele, ele se alegra. Olha só, nós vivemos a cantar quando confiamos no Senhor Jesus. O sol, criança, pode até escurecer e o céu pode até toldar. Mas devemos confiar no Senhor, que ele nunca vai falhar. Temos que confiar sim. Sabe por quê? Que ele foi preparar um lugar para mim e para você lá no céu. Isso mesmo. Devemos sempre confiar nele. Tia vai louvar mais uma vez, tá certo? Eu só confio no Senhor,
que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Vamos louvar juntos? 1, 2, 3. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Criança, chegou o momento da história e a tia louva assim, ó. Agora nós vamos ouvir a lição. Vamos todos sentar e prestar atenção. Agora nós vamos ouvir a lição. Vamos todos sentar e prestar atenção. E a tia já começa fazendo uma pergunta. Quem se lembra da aula passada? Quem se lembra? Você se lembra da aula passada? Que José, ele foi lembrado pelo copeiro. Por quê? Porque o rei Faraó teve quantos sonhos? 2 sonhos. Mas ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó. Foi quando o copeiro lembrou de José, que estava onde? Lá na prisão. E ele falou para o rei que conhecia uma pessoa que podia sim interpretar o sonho dele, porque ele também teve um sonho, não é verdade? E José interpretou, e tudo aquilo que José falou se realizou na vida do copeiro. E o rei mandou chamar, né, José na presença dele. Foi quando ele interpretou o sonho e dizendo, né, o significado, né? Quem se lembra que o rei sonhou aquelas 7 vacas saindo do lago, bonitas e fortes. Depois saiu mais 7 vacas, não é verdade? Magras e feias, engolia aquelas vacas. E nasciam 7 espigas em um pé só, bonitas e cheias, né? E depois nasceram mais 7 espigas, né? Secas e feias também engoliram, né? Aquelas que eram bonitas e cheias. Então, José, ele disse para o rei que seria o quê? Que os 2 sonhos tinham o quê? O mesmo significado. Que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ele até aconselhou, não foi, criança? Que o rei escolhesse um homem inteligente, sábio, para poder dirigir o quê? O país. O rei, criança, ele se agradou, né, do conselho que José falou. Não somente ele, como os empregados também se agradaram, né, do conselho. E o rei lhe disse assim, criança, que não poderia achar ninguém melhor, tá certo, para dirigir o país do que José. Por quê? Porque ele era um homem em que o Espírito de Deus estava nele. Aí, criança,
Depois se virou para José e disse assim: Deus tinha lhe mostrado tudo isso e achava bem claro que não havia ninguém que teria mais capacidade, viu, criança? E sabedoria do que ele. E ele ficaria encarregado, olha só, José ficaria encarregado do seu palácio e de todo o seu povo o obedeceria às suas ordens. Só não quem é de Faraó, porque Faraó teria mais autoridade do que José. Sabe, criança? Pois ele, o rei, certo? Somente ele, o rei, que teria mais autoridade do que José. Então, todo aquele povo, sim, ia obedecer quem? A José. As ordens que José ia dar. E colocou José, sabe como, criança? Como governador do Egito. Isso mesmo. José, criança, não poderia acreditar, sabe? Ele ficou sem acreditar, achando que aquilo era um sonho. Mas não, criança, era verdade. Sabe por quê? Ele sabia que Deus estava no controle. Da mesma forma, criança, Deus está no controle da minha vida e da sua vida. E então, criança, o rei tirou do seu dedo o seu anel e colocou, sabe, criança, no dedo de José, do jeito que está aqui na figura. E em seguida, ele pediu que José vestisse uma roupa de linho fino, pôs em seu pescoço correntes de ouro, tá certo? E depois fez que José subisse no carro reservado, sabe, para aquelas pessoas de autoridade do Egito. Olha onde foi que Deus colocou José. E mandou que os homens, criança, saíssem anunciando, gritando, dizendo assim, ó, abre o caminho. E assim, criança, José, ele foi posto como governador do Egito. Crianças, é muito bom saber que realmente Deus se importa com a gente. É muito bom. José, crianças, ele tinha 30 anos quando se tornou governador do Egito. Que surpresa, né, crianças? Maravilhosa Deus preparou para José. Da mesma forma que Deus preparou surpresa para José, Deus também vai preparar surpresa para vocês, criança. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus estava com José e Deus também está com você. Criança, José, ele estava pronto para quase tudo. Por causa, sabe do quê? Do seu relacionamento com Deus. E assim, criança, que Deus quer que nós façamos. Que nós estejamos Ele sempre perto dEle. Ele quer ser o teu amigo. Que nós possamos ter um relacionamento com Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois, criança, ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito, conforme a figura que está aí. Durante, criança, os 7 anos de fartura, a terra, ela produziu cereais em grandes quantidades. Sabe? Então, o que foi que José fez? José guardou todos aqueles cereais em armazéns nas cidades. Mas antes de começar a criança, os 7 anos de fome, José, ele teve 2 filhos com a sua esposa Asenate. Então, criança, do jeito que está aí na figura, José com seus 2 filhos,
e a sua esposa. Então, vamos lá. Então, criança, acabaram os 7 anos de fartura no Egito, de acordo com como José tinha dito. E começaram os 7 anos de fome. Isso mesmo. Os 7 anos de fome começaram. Olha, criança, nos outros países já havia aumentado, tá certo? A fome no país inteiro, tá certo? A fome já havia aumentado no país, tá certo? Corrigindo. A fome já havia aumentado no país, tá certo? No país inteiro. E José abriu todos o quê? Os armazéns, tá certo? Por quê? Porque ele já via que havia necessidade de abrir os armazéns e começou a vender os cereais. E todos, criança, os países vinham até o Egito, tá certo? Para comprar os cereais de José. Pois o quê? No mundo não havia mais, tá certo? Não havia mais. Era uma grande falta de alimento, menos no Egito. No Egito, sim, havia alimento, tá certo? Mas os outros países, né, como tá aí, como falei, não tinha. Então, eles iam até onde? Para o Egito para comprar os cereais. Que surpresa, né, crianças? Maravilhosa Deus fez a José. Ele não perdeu tempo. Sabe o que ele fez? Ele começou a perguntar o porquês. E sim, o que fazer agora? Porém, ele sabia que Deus estava do seu lado. Em qualquer situação, criança. Isso mesmo. E o Senhor lhe dará uma certeza muito forte do que tinha feito grandes planos na vida dele. Aí, ó, criança, como Deus é maravilhoso. José passou por muitas situações. E olha só aonde José chegou. Não é verdade? Porque Deus estava no controle da vida dele. Por quê? Porque ele tinha o quê? Ele era o quê? Quem se lembra? Quem se lembra? Porque ele sabia que Deus estava no controle. E o que mais? E José era um homem em que estava o Espírito de Deus. Olha só, porque as pessoas viam, criança, que tudo que José fazia prosperava, Deus estava com ele. Coisa linda quando as pessoas nos vê e olha assim, olha, aquela pessoa é uma pessoa diferente, aquela criança é uma criança diferente. Por quê? Porque o Espírito de Deus está na vida daquela pessoa. Aí vocês querem saber o que foi que aconteceu? Não perca, tá certo? Não perca. Domingo que vem, tia vai dar continuidade, tá certo? A nossa aula de hoje, tá certo? E agora, crianças, eu te convido a fechar os teus olhos e vamos agradecer a Deus, né? Por mais uma aula, né? Em nome de Jesus. Feche os olhos e oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez na tua presença, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo Senhor ter se feito presente em nossa aula. Abençoando cada criança, cada família, Senhor Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo, Senhor. É o que eu te peço, Pai querido. E desde já te agradeço. Para todo sempre. Amém. E te louvo assim, ó. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. A paz do Senhor, criança. Até domingo que vem. Assim, se Deus nos permitir. Beijão, tia Osana. Tchau. A paz do Senhor.